Jogo de dardos, que é o Fernando Werfel. Ô, Fernando, você não é parente do Rubinho, não, né? Não, desde... Estou fora. Nenhum Não, parentesco? nada. Não? É que eu acordei com pressa hoje, não deu tempo de fazer a barba. Por favor, pra Mônica Veloso. Nossa, Isso daí é muito um... obrigado. Comprado também? Sim, claro. Bonitinho isso. O meu você já autografou. Tá bom, querido. Olha só, você já chegou a ter a barba tão comprida quanto ali do Rubinho, não, né? Eu já fiquei 3 anos sem fazê-la. Mas nunca cheguei a esse ponto, não. Não. A dele é mais bonita. O Rubinho não faz a barba desde os 5 anos de idade. Desde os 5 anos. A minha tem apenas 8 meses. 8 meses? É. Mas você vai tentar. 3 anos ela foi até onde? Ela chegou até onde? Passou disso, não. Rubinho, você há quantos anos você não corta a barba? Quer dizer, você apara, né? Esse microfone podia ficar mais fácil também, né? Mais viradinho, hein? Não sei, não lembro. Deixa eu colocar isso aqui. Não lembro, esqueceu. Há tanto tempo que não. Mas ela tem uma hora que ela para de crescer? É? Ele não sabe, ele ficou lá assim. Chega um determinado ponto que ela não cresce mais. Como é que você passou a se interessar por esse jogo de dardos que já está montadinho aqui pra gente depois fazer Ele tem você praticando? todo um histórico esse jogo de dardos. Ele chegou ao Brasil em 74, sendo introduzido pelos então proprietários do Lord Jim Pub, que é o Jim Phillips e a Annie Phillips, que foram os proprietários do Lord até então. Esse jogo, para você ter uma ideia, ele data do século XII. Isso aonde? No Rio. No Rio de Janeiro, no né? Rio, no Lorde. Que é ali né? perto do Jardim de Alá, não é isso? Isso, exatamente. Simpático. É Bar 20, aquele Isso, pedaço. isso. E ele, então, esse esporte, ele chegou ao Brasil em 74. Ele data do século XII, na Inglaterra. Tá? Segundo historiadores, os ingleses ficavam naqueles barris, nas tabernas, em pubs, jogando pedaços de pau nos barris que tem aquela forma redonda que é semelhante a um alvo. Um alvo. E com a sequência, eles perceberam que eles conseguiam ter uma certa precisão. E daí, então, o esporte foi evoluindo. Quer dizer que no século XII já tinha bêbado. Já tinha o pessoal. Já tinha pub. O pessoal era chegado. Já tinha pub. É verdade, né? Apesar de que hoje existe todo um trabalho de marketing no sentido de desmistificar essa imagem que o dardo somente é um esporte ligado a tabaco ou ao álcool. Historicamente, sim. Mas tem isso, eu não nem sabia. Tem essa ligação. um Tá bom, pouquinho. pelo fato de nascer em pub, né? Ficou um pouco estigmatizado, né? Agora, enquanto chegou ao Brasil, foi uma febre, foi uma doença, foi uma coisa fantástica. O esporte é compulsivo, né? Quanto mais você joga, mais você quer jogar e não consegue parar. É uma coisa impressionante. É pior do que sinuca, pra você ter uma ideia. Sinuca é uma coisa viciante, né? Sinuca é. O dardo é bem pior. Então, de 74 a 83, 84, nós jogamos apenas em pubs. Já em 85, nós percebemos a necessidade de criar uma entidade que representasse a classe. Por que isso? Hoje em dia tem associação de dardeiro? Dardeiro, dardista, não tem uma... Hoje, para você ter uma ideia, nós temos a Associação do Rio de Janeiro. Dardófilo, talvez. Tem a Associação do Rio de Janeiro? Do Rio, de São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Brasília, Paraná. Nós tomamos conhecimento que Bahia e Pernambuco também estão fundando as suas associações. Sendo que no Rio nós temos mais duas, que é de Niterói e de Friburgo. Mas você, por exemplo, quantas horas por dia você pratica? Bem, eu até então, quando eu não presidi a Associação de Dardos do Rio, em torno de umas 3 ou 4 horas. Atualmente, pelo fato de presidir a Associação do Rio e ter o lado político, que é uma coisa muito mais forte, uma coisa que sobressaiu dentro de mim. Sabia que tinha essa coisa importante política toda assim? Tem toda. Inclusive, a ideia nossa é de fundar a Federação de Dardos. Mas, enfim, agora você pratica quantas horas? Muito pouco. Não passa de 1 hora. É muito pouco para quem quer se sobressair nesse esporte. Mas a mão tá boa? Você é campeão de dardos? Não. Campeão é o Maurício Maia, que é o nosso campeão brasileiro de dardos. Cadê ele? Maurício.
Maurício foi escondidinho Maurício lá. recentemente esteve na Suíça e está, dentro de uns 15 dias, embarcando para Londres para disputar mais um Mundial pelo Brasil. Nós obtivemos a melhor colocação de um Mundial através da equipe brasileira. Tião, ajeita o microfone para ele. Nós fomos sexto. Quer dizer, agora você nesse chegou Mundial. em sexto? A equipe? Por equipe. A equipe brasileira. E você faz o que sem ser campeão de dardo? Eu sou dono de pub. Tenho um Dono de pub. É impressionante como a ociosidade leva a esportes maravilhosos, né? Você fica ali... A regra básica do esporte: se o trabalho é incompatível com os dardos, pare de trabalhar. Isso é fundamental. Na regra do... Quanto é que ganha um bom dardeiro ou dardeômano? No Brasil? No Brasil nós somos amadores. Sim, na Inglaterra. Na Inglaterra, É profissional. para que nós possamos ter uma ideia, é um circuito semelhante a de golfe e de tênis. Cerca de 3 a 4 milhões de dólares por ano. Um jogador de dardos ganha nos centros mais avançados, incluindo aí publicidade e as grifes que eles possuem. Maurício, o que você está fazendo no Brasil que não se muda para lá? Você está pensando, meu sonho é ir jogar dardo na Inglaterra. Top dos tops, né? São o pessoal de ponta que realmente ganha. Primeira linha. Primeira linha. Mas se a equipe chegou em sexto, você é campeão brasileiro, você não tem... Mas estamos caminhando para isso. É né? difícil ganhar dos ingleses, né? É difícil. O inglês é o melhor? Imbatíveis. Depois são os escoceses, depois os irlandeses. É tudo. Tá no sangue já, né? Tá tudo na ilha. Atávica. É. Só para você ter uma ideia, quando esse esporte chegou ao Brasil, ele tinha havia um pub, que era o Lorde. Lojinha. Tá. Com o decorrer do tempo, hoje em dia no Rio nós temos cerca de 25 casas sobressaindo pelo apoio que elas oferecem à associação. É o Big Ben. Como é o nome, Maurício? Big Ben. Big Ben. Big Ben. Nós temos o Lionheads e nós temos o Bimini Pub. O que serve lá? Irish Coffee, todas essas coisas, Irish né? Coffee, todas aquelas comidas E típicas lá o Lodinho inglesas. tinha um Irish Coffee muito gostoso. Fantástico. Né? Ótimo. Muito bom. O que eu acho engraçado é que como é que se diz? A medição dos pontos Sim. não é que você acertando no meio você ganha mais, é? Não, isso eu gostaria até de desmistificar, mostrando o seguinte, que o jogo é decrescente. Começa de 501, quem chegar a zero primeiro ganha. E o centro do é alvo... decrescente. É decrescente. E o centro do alvo não é a maior numeração que temos. Eu poderia até de Quer perto... dizer, foi inventado por bêbado mesmo, Sim, né? verdade. Não, no meu ali vai mais. Pronto. E aí? Qual é a maior numeração que tem? Nós temos pelo lado de fora, se tivesse um alvo que eu pudesse mostrar. Vai lá. Dá licença. Fica à vontade. Obrigado. Nós temos... Quer tomar alguma coisa? Quer um esquinho? Não, eu gostaria de água. Água? Alex, tem aqui a caneca, tem a sua caneca aqui. Que ótimo. Pronto. E você quer alguma coisa, Maurício? Não, obrigado. Um uísque? Não, obrigado. Não quer nada. Tá tudo fingindo que não bebe. É impressionante. Ele prefere só vender. Ele prefere só vender. O alvo é dividido em 20 partes iguais. Vocês podem observar que tem um 20, 1, 18, 4, 13 e assim sucessivamente. Esse anel externo é o duplo. Naturalmente, se você pegar o duplo 20, são 40 pontos, o duplo 1 são 2, 18, 36. Nós temos o triplo 20, 60, triplo 18, 54, triplo 19, 57. O centro vale 50 pontos e ao lado 25. Ora, se nós temos um triplo 20 que vale 60 pontos, por que jogar no 50? Nós Mas temos por que, um que é ao contrário de toda a lógica possível quando você vê um alvo desse? Você imagina exatamente o oposto. Por que é ao contrário? coisa de inglês, né? É que nem aquele negócio de jogo de tênis. A medida, né? A pontuação de jogo de tênis. 15, 30, 40. 15, 30, aí 40, né? É uma loucura, é diferente. Agora, Game, 45, game. Esse é um jogo fascinante, é compulsivo e difícil de ser jogado. Quer dizer, arremessar um dardo qualquer pessoa consegue. Agora, com precisão, aí tem que fazer que nem o Maurício. Maurício, vai lá dar uma demonstração 3 pra a gente. 4 horas por dia o Maurício treina. Treina. Isso aqui é dedicação ao trabalho. É verdade. É um trabalho. É? Esses dados são seus, pessoais? Tem esse negócio também, que nem jogador de bilhar, que tem... Em flight shaft. São desmontáveis. São desmontáveis. Nós temos a presença também de mais um excelente jogador aqui de São Paulo, que é o Edilson, e o do presidente da Associação de São Paulo, que é o Luiz Marcelo. Aquela pessoa simpática. Cadê? Que tá Deixa de eu ver. óculos. Aqui, Olha lá. esse é o de São Paulo. Esse é o Luiz Marcelo. Temos a Paula, o Edilson. A Paula, qual é a Paula? Tá ali, A Paula está ali. Nós Ela é temos dardeira? também. A gente podia fazer... Eu queria então ver agora uma demonstração com o Maurício, uma demonstração dos dardos aqui com o Maurício. Aliás, se você jogasse seria ótimo, né?
Não, mas o meu braço, depois que eu caí de moto, que é uma praga, andar de moto, meu braço não tem mais a precisão Esses aqui samurai que tinha. Esses são os meus dardos aqui. Vou montá-los. Vamos lá, Maurício, faz um... Você canta aonde você vai acertar, não? Tento. Então fala, pois é, fala, porque senão eu tirando, onde é que você vai jogar agora? Triplo 20. Hein? Triplo 20, que é essa conferência interna. Triplo 20, então vai lá, deixa eu ver. Onde é que é o triplo 20? Triplos, duplos. Ok, triplo 20. São numeração. Circunferência interna. Que é mais fácil do que acertar no miolo, mas por isso que o cara tá bêbado, diz, não, vamos pontuar isso diferente. Se eu não me engano, o Maurício acaba de fazer 100 pontos, não é isso? Triplo 20, 20 e 20. Vai tentar o bullseye no centro. Uou! Foi fraco, né? Porque eu acho que o inglês inventou essa pontuação ao contrário, porque exatamente, ele está no pub, já está bêbado. Então, para facilitar, diz, não, no centro é muito difícil, vamos botar que isso vale pouco. Mas quando ele sai do âmbito do pub e vai para um campeonato, aí muda tudo, né? Você vai, atira lá que eu quero ver como é que você joga, né? Maurício, sobrou para mim. Vai lá, eu quero ver o Fernando atirando. Vamos tentar fazer no meio, vamos fingir que a pontuação é ao Sem contrário. aquecimento, sem nada. Sem aquecimento, só... Ó. Beleza. Gente, eu conversei aqui com o Fernando Weffel, que é presidente da Associação de Dardeiros do Rio de Janeiro, né? Sim, eu estou no 5º biênio consecutivo como presidente. E se me deixarem, talvez eu tente o 6º. Você me permitiria 2 agradecimentos? Claro, por favor. Nós somos apoiados por 2 empresas. Uma é a Spiderware Informática, que é do meu amigo Paulo Roberto Camargo Aranha, e a outra é a Secom Engenharia, é do Félix e do Flávio Baltensberger. São 2 empresas que, a custo zero, fazem questão absoluta de nos apoiar. O esporte amador é muito difícil no Brasil. Porque isso é considerado esporte, né? É esporte, é um esporte. Agora, como todo e qualquer esporte, tem as dificuldades naturais. E essas 2 empresas, tanto a Spiderware como a Secom, nos apoiam de forma irrestrita. Bem, obrigado, Fernando, pela tua presença. Obrigado, Maurício, também. Daqui a pouco a gente volta.